Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Eu vou precisar agilizar um pouquinho, porque o horário deu uma avançada. Mas nós estamos falando do partir do pão. Precisa ler? Vamos juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Tá, ok. É porque eu estou lendo sempre muitos prodígios e sinais. Aí eu vi ali a versão muitos sinais e maravilhas, muitas maravilhas e sinais, muitos prodígios e sinais se faziam por meio dos apóstolos. Irmãos, Deus é muito bom. Deus é perfeito. Está escrito que só Ele faz maravilhas. E está escrito que Ele só faz maravilhas. As duas coisas estão escritas. Só Ele faz maravilhas e Ele só faz maravilhas. Tudo que Deus faz é grandioso, glorioso e maravilhoso. Nós estamos há algumas semanas em Atos 2:42 e 43. Estamos aprendendo um pouco sobre o perfil da igreja que nós precisamos ser. E seremos. Era uma igreja que perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor. Uma análise exegética desse texto nos dá a entender que Lucas faz uma conexão entre um ato e o outro ato, como se uma coisa sem a outra não fosse ou não traduzisse o comportamento da igreja. Eles não apenas perseveravam na doutrina, como também na comunhão e no partir do pão, assim como nas orações. Lucas nos faz compreender que aquela igreja entendia que as orações, sem a obediência à doutrina e sem a comunhão expressa no partir do pão, era deficitário. Ou seja, não basta orar, é preciso assimilar a doutrina, o valor, o bojo doutrinário que expressa a nossa fé, é preciso viver em comunhão, é preciso praticar o partir do pão, e então as orações terão sentido. É isso que nós precisamos compreender desse texto. E Lucas nos faz compreender ainda que a perseverança na doutrina era o aspecto moral e espiritual da igreja. Li hoje uma frase de John Wesley, grande avivalista britânico. John Wesley cita mais ou menos o seguinte: antes de pregar as bênçãos do Evangelho, nós deveríamos pregar o terror do Evangelho para aqueles que não o obedecem. Antes de pregarmos as bênçãos do Evangelho, nós deveríamos pregar o terror do Evangelho para aqueles que não o obedecem. Às vezes nós pensamos que o fato de estarmos na dispensação da graça
facilita as coisas. É graça. Vamos banhar. Mas presta atenção nisso. Na justiça humana, deixa eu usar um exemplo aqui do nosso contexto brasileiro. Você tem primeira, segunda e terceira instância. Se você perde uma causa na primeira instância, você recorre à segunda. E ainda que você perca na segunda instância, você recorre à terceira. Mas se perder na terceira instância, vai recorrer para onde? Cessou o recurso. Deus cria o homem perfeito em estado de inocência. Primeira instância. Aí o homem pecou. Quebrou a regra. O Senhor então estabelece a lei para revelar o pecado. Como assim? O Senhor estabelece a lei para ensinar ao homem o que é certo e o que é errado. Padrão de conduta. Segunda instância. Mas o homem não pôde ser salvo pela lei, pela sua própria incapacidade de cumprir a lei na sua integralidade. Então Deus trouxe a graça. Terceira instância. Mas se na graça nós também falharmos, não há para onde recorrer. Então, quando John Wesley fala do terror do Evangelho, ele está manifestando esse princípio, que aqueles que não se submetem à verdade e aos fundamentos do Evangelho, que Lucas em Atos chama de a doutrina dos apóstolos, não tem para onde recorrer, não há o que reclamar. Então, a doutrina dos apóstolos é o aspecto moral e espiritual da vida cristã. Já o aspecto, ou já a comunhão, fala do aspecto relacional da igreja. Não há crescimento sem relacionamento. E este relacionamento se manifesta à mesa, no partir do pão. A comunhão é o aspecto subjetivo, metafísico, da doutrina dos apóstolos impregnada em nós. O partir do pão é o aspecto prático, experiencial. Porque eu aprendi a sã doutrina, eu pratico comunhão. E de que forma eu manifesto essa comunhão? No partir do pão. Ou seja, se eu aprendi a doutrina de Cristo, eu vivo em comunhão com o próximo. Isso, coisa linda. Coisa linda. Deus abençoe. Então, se eu recebi a doutrina dos apóstolos, eu vivo em comunhão. E se eu vivo em comunhão, eu expresso isto no partir do pão. É isso que o texto está nos ensinando e nos mostrando. E é bom lembrar que tudo isso é expressão da doutrina dos apóstolos aplicada em nossa alma. Terça-feira passada nós começamos a falar aqui sobre o partir do pão, e eu falei sobre o galardão, o privilégio de partir o pão. E uma das coisas que eu disse aos irmãos foi que nós não devemos confundir a expressão partir o pão, encontrada aqui, com outra expressão parecida, que é partir os bens, repartir os bens, que está em Atos 2, 44 e 45, e em Atos 4, 34 e 35. A Bíblia diz que eles vendiam o que tinham e repartiam entre si. O sentido da expressão é diferente. No compartilhamento dos bens, eles tinham o cuidado de perceber quando alguém era necessitado de alguma coisa
E juntos eles se desfaziam dos seus bens para suprir a necessidade do então necessitado, a fim de que ninguém tivesse necessidade alguma entre eles. O partir do pão, como eu disse aos irmãos, está primariamente relacionado com o conceito do culto do amor, do culto ágape, que alguns textos bíblicos nos dão a entender que se realizava no primeiro dia da semana, onde eles não apenas participavam da ceia do Senhor, mas também ceavam juntos, comiam juntos. E no comer juntos, eles também repartiam entre si bens para que todos fossem supridos. Hoje, rapidamente, eu quero falar um pouco sobre o poder da solidariedade cristã, dentro do contexto de partir o pão. Vamos aplicar isso na prática. O que é o partir do pão? Na prática, primeiro, fazer o bem aos domésticos da fé. Diga comigo, fazer o bem aos domésticos da fé. O que é partir o pão? É identificar os domésticos da fé para fazer o bem a cada um deles, conforme a necessidade de cada um. Quando Paulo, o apóstolo, escreve aos Gálatas, no capítulo de número 6, versículo de número 2, ele diz assim: levai as cargas uns dos outros, não seja a carga do outro, seja aquele que traz para si o peso que verga sobre o irmão. É interessante que nós traduzimos a palavra suportar. Diga comigo, suportar. Olha para a pessoa do seu lado e fala agora assim: eu te suporto. A mulher vai dizer assim: como que é? Você está dizendo o que mesmo? A palavra suportar não é tolerar. A raiz da palavra suportar é dar suporte. Dar suporte. Oferecer ajuda. Carro furou o pneu. Você precisa trocar o pneu do veículo. O que você faz? Pega um suporte, que nós chamamos de macaco. Nada tem a ver com o macaco, mas é assim que a gente aprendeu a chamar, então lá vai. E o macaco levanta o veículo e o mantém suspenso enquanto se faz a transição do elemento que deu problema. Isto é suportar. É entrar debaixo do outro para sustentá-lo enquanto existe um processo de cura, transição, transformação. Isso é suportar. Então, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Aí no versículo 10, Paulo diz assim: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Da fé. Então, façamos o bem a todos, mas principalmente ao irmão, à irmã, àquele que convive contigo, que professa a tua fé, que Paulo chama de doméstico da fé. Isso é partir o pão. Gosto de uma expressão de Tiago, que está lá no capítulo de número 2, versículo de número
15, 16, quando Tiago reclama e repreende do nosso comportamento egoísta, quando a gente vê alguém passando necessidade, eu chego lá daqui a pouco, e em vez de ajudar, a gente diz: o Senhor te abençoe. Aí Tiago diz assim: ô hipócrita, faz o que tu podes fazer, porque onde está a tua fé, se tu vês o teu irmão passando necessidade e não o ajuda? Então, partir o pão é atentar para a necessidade do doméstico na fé. Romanos capítulo 15, versículo de número 1, Paulo diz assim: ora, nós que somos mais fortes, devemos suportar, dar suporte à fraqueza dos mais fracos e não fazer aquilo que nos agrada. A vontade que eu estou, na verdade, é de pisar no teu pescoço e puxar a tua língua. Mas eu não posso fazer aquilo que eu estou com vontade. O que eu preciso fazer é dar suporte aos fracos, já que eu me julgo mais forte. Isso é partir o pão, auxiliar o outro, dar auxílio. Romanos capítulo 12, versículo 20, Paulo diz assim: antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E assim amontoarás brasa na sua cabeça. Literalmente, travesseiro de brasa. Essa é a expressão. Alguém conseguiria dormir num travesseiro de brasa? Levanta a mão. Encher um travesseiro de brasa e deitar e dormir a noite inteira e ter sonhos gloriosos. Então Paulo está dizendo: se o teu inimigo tem fome, dá comida. Se tem sede, dá bebida. E você vai colocar algo queimando na cabeça dele durante toda a noite. Mas qual é o nosso problema? A nossa natureza é a seguinte: se o meu inimigo tem fome, morre, miséria. A mão de Deus pesou sobre ti e até o pão Deus tirou. Deus me ama. Aí Paulo diz: a prova do amor de Deus comigo não é o meu inimigo chegar com fome e eu lhe deixar morrer. A prova do amor de Deus para comigo é Deus me dar a oportunidade de servir ao meu inimigo. Olha que incrível Deus fez com José. Colocou os irmãos de José diante dele e parece que houve uma cegueira, que eles não reconheceram a José. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. E agora eles estão na mão de José. Presta atenção, Deus nunca vai te dar o poder de decidir enquanto no teu coração a pretensão do poder for usar a espada para ferir quem te feriu. Tem alguém aí? Ah, pastor, sinceramente, eu estava esperando Deus me dar uma chancezinha de eu arrancar a pele dele. Você vai ter a chance, mas não para arrancar a pele dele. Você vai ter a chance para colocar creme e hidratar a pele dele. Porque é assim que você amontoa brasas na cabeça daquela pessoa que precisa compreender que o caráter de Cristo está operando em nós no partir do pão. Então, estou partilhando o pão quando eu faço o bem aos domésticos da fé. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Está tudo bem aí? Está confortável? Está confortável? Fala sério, peraí. Está confortável? Tá? Então não está bom.
O evangelho não é para gerar conforto, o evangelho é para gerar confronto. Quando o evangelho está confortável, ainda é o evangelho do homem. O evangelho de Cristo confronta, inquieta, perturba, desorganiza, faz a gente voltar para casa meio sem graça. Agora vamos lá, vamos ver até que ponto está confortável. Aquela pessoa que lhe causou um dano do cão, e você está com a vontade incrível de colocar um alfinete na unha dela. E Deus vai te dar a oportunidade de essa pessoa precisar ser abençoada através de você. Está confortável? Não, não está confortável. Não será confortável. Mas incrível, é isso que Deus está esperando que você faça: o bem. Dá para ser? Engole seco, faz uma oração, pede misericórdia, porque Deus vai te honrar. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Paulo diz assim: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados e ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos. Tenha paciência com o insubordinado, tenha paciência com o desanimado, tenha paciência com o fraco, seja longânimo para com todos. Eu vou parar de pregar. Isso é partir o pão. Porque a gente pensa que partir o pão é quando um necessitado bate na porta pedindo 1 quilo de feijão, e a gente vai lá dentro e pega um saquinho vazio e divide 1 quilo de feijão e joga metade no outro. Partiu o pão e dou meio quilo de feijão para o pedinte. Hoje eu parti o pão, cumpri a obra de Cristo. É? Olha a gente percebendo que partir o pão é ser paciente com o insubordinado, ser paciente com o desanimado, ser paciente com o fraco. Vamos mais. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 10. Paulo diz: porque certamente já os fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, irmãos, a que ainda nisto abundeis cada vez mais. Nisto que, versículo 9: quanto ao amor fraternal, não necessitais de que se vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus a vos amardes uns aos outros. Aí no versículo 10 ele diz: vocês já praticam, mas eu estou admoestando vocês a serem ainda mais abundantes nesse amor fraternal, uns para com os outros. Nós temos uma incrível facilidade de partir o pão naquilo que é material. A sobra do almoço no restaurante, embala, coloca numa quentinha que eu vou levar. De repente eu encontro um faminto na rua, também. Mas essa é a parte simples do processo. Essa é a parte mais leve do processo. A parte prática do processo é a gente compreender que tudo aquilo que Deus coloca em nossa mão tem um propósito, e esse propósito inclui alguém. Lucas, eu gosto desse texto, estava lendo hoje sobre ele, porque qual é o cenário, qual é o contexto que Jesus narra a parábola do bom samaritano? Todo mundo aqui conhece a parábola do bom samaritano?
Um judeu descia de Jerusalém, foi atacado por bandidos na estrada, ficou ferido, quase morto à beira da estrada. De repente vem um outro judeu, sacerdote, passa de largo, deixa ele lá morrendo. Vem um outro judeu, levita, passa de largo, deixa ele lá morrendo. De repente vem um samaritano. Jesus pegava pesado. Jesus poderia narrar aquela parábola e colocar como herói, não um samaritano. Por que ele não bota um galileu? Os judeus não gostavam dos galileus também, apenas toleravam, mas não gostavam. Mas samaritano é pegar pesado, porque os judeus não suportavam os samaritanos. Eles não se comunicavam nem de longe. O judeu não passava no território de Samaria. Há quem diga que no tanque onde o samaritano tivesse lavado as mãos, o judeu não lavava nem os pés. Era raiva, era ira. E Jesus coloca um samaritano para socorrer um judeu ferido, um judeu que o sacerdote largou mão, um judeu que o levita não deu socorro. Jesus pegou pesado. Qual é o cenário que Jesus narra essa parábola? Se você ler no capítulo 9, versículos 55, 54, 56, você vai ver que o cenário é quando Jesus está subindo da Galileia para Jerusalém. É a última vez que Jesus vai a Jerusalém, e ele vai morrer lá. E Jesus sobe para Jerusalém sabendo que ele vai morrer. Tem alguns episódios dessa viagem que são muito interessantes. Por exemplo, a conversa do jovem rico com Jesus é nessa viagem. A dormida de Jesus na casa de Zaqueu é nessa viagem. A cura de Bartimeu, tudo indica que foi nessa viagem. Aquele pedido da mãe, da mulher de Zebedeu: eu quero que meus meninos sentem no teu trono contigo, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Foi nessa viagem. Nessa viagem, Jesus chama 2 apóstolos e diz assim: vão na frente, parem na aldeia de Samaria e reserva uma pousada para nós passarmos a noite. E eles vão na frente. Quando chega lá e reserva a pousada para 13 hóspedes, Jesus mais 12, porque Judas ainda estava na área. Quando eles estão preenchendo a ficha do check-in de Jesus, o dono da pousada diz assim: espera aí. Eu estou vendo que o nome de vocês é um nome judeu. Vocês estão indo para Jerusalém? É, sim senhor, vamos para Jerusalém, para a festa da Páscoa. Não. Na minha pousada judeu não hospeda não, cai fora. Os 2 discípulos voltaram, é muito desaforo, o território é de Israel. Esses samaritanos são um bando de invasores que foram trazidos para cá, sabe Deus de onde. Não vai ficar assim não. Chegou lá perto de Jesus e disse: Senhor, autoriza a gente está cheio de poder, a gente está cheio de graça. Se o Senhor autorizar, nós vamos pedir fogo do céu e vamos matar esse bando de samaritano tudinho aí. Aí Jesus diz assim: um homem descia de Jerusalém e foi atacado por salteadores. Agora Jesus vai ensinar para eles que eles não poderiam pedir fogo do céu para matar samaritanos, porque os samaritanos também faziam parte de um plano divino que ia além das rixas étnicas, das rixas políticas e das rixas religiosas. Jesus começa a ensinar para eles que o teu próximo, muitas vezes, não sei se eu posso dizer, Jesus vai te ensinar muitas vezes que o teu próximo não é aquela pessoa que você julga o mais crente da tua igreja. O teu próximo muitas vezes é aquele que você nem imagina que vai te estender a mão. Às vezes o socorro vem daquela pessoa que você não imaginaria. É isso que Jesus está ensinando aqui. Tem alguém aí não?
Eu conversei com um arcebispo esses dias. Eu estava indo ministrar na paróquia dele e fui em Pernambuco. E aquele arcebispo me disse coisas do ministério, do sacerdócio, da graça. Aquele homem me deu palavras que, cá entre nós, eu não imaginaria que aquela manifestação de paternidade viria daquela fonte, vou chamar de desconhecida, porque eu não o conhecia. Então você tem que entender que muitas vezes Deus vai usar um samaritano para curar as tuas feridas. Dá um glória a Deus aí. O incrível é que Deus não vai te deixar ferido. Deus não vai te deixar ferido. Se o sacerdote não parar e se o levita não parar, Deus levanta um samaritano, mas as tuas feridas serão untadas, curadas e cicatrizadas, porque Deus tem interesse em te colocar de pé e te levantar de novo. Então, partir o pão é fazer o bem aos domésticos na fé. Segundo lugar, diga comigo, eu vou partir o pão. Fala de novo, eu vou partir o pão. Diga comigo assim, eu sei que partir o pão não é apenas dividir o pão. Partir o pão é fazer o bem aos domésticos na fé. Partir o pão, em segundo lugar, é comunicar-se com os santos nas suas necessidades. Comunicar-se com os santos nas suas necessidades. Romanos, vamos para a Bíblia, vamos terminar já. Capítulo de número 12, versículo de número 13. Paulo diz assim: comunicai aos santos nas suas necessidades, exercei a hospitalidade. Presta atenção. Como é que eu exerço a hospitalidade? É por isso que eu gosto de ler a Bíblia, porque quando eu penso que eu entendi um versículo, a Bíblia me revela que eu não havia entendido. Porque eu pensava, pastor Osni, que exercer a hospitalidade era hospedar alguém na minha casa. Só que hospitalidade é mais do que dar a alguém uma dormida num quarto da minha casa. Hospitalidade é acudir aquele que está necessitado. Na versão que eu tenho na mão, porque cada viagem que eu faço, alguém fica com a minha Bíblia. Então, na versão que eu tenho na mão, diz assim: acudir aos santos nas suas necessidades. Na Bíblia católica, na Bíblia de Jerusalém, na Bíblia do peregrino, diz assim: compartilhai o que você tem com alguém que está em necessidade. Você tem 2 camisas e encontrou alguém com frio? Dá uma. Você tem 2 pares de sapato e encontrou alguém descalço? Dá um. Você tem comida na geladeira e encontrou alguém faminto? Dá comida. Você pode compartilhar com alguém e suprir a necessidade dele? Faça. Isso é hospitalidade. Eu já disse aqui que tem irmã, está me ouvindo agora, Deus está me usando agora de maneira revelada. Tem irmã aqui que a sandália está despedaçando de ressecamento por falta de uso. E eu não preciso de revelação. Deixa eu corrigir aqui. Por que isso? Porque não dá, não compartilha, não serve. Sabe aquele vestido que não vai entrar mais? E eu não estou dizendo que a senhora engordou, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Eu só estou dizendo que o tecido
alguém que precisa. Sabe, aqueles vestidos, aquelas batinhas lindas do período da sua gestação. E a senhora já passou por tantas grávidas, precisando de auxílio para ter a sua vestimenta no período da gestação. E as suas batinhas estão lá guardadas, e a senhora não pretende usar de novo. Compartilhai com os santos, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 a 5, exorta a igreja de Corinto, porque há uma coleta para as igrejas da Macedônia, e a igreja de Corinto está amarrada, sem querer participar, travada. Corinto era uma cidade rica, Corinto era uma cidade próspera, era um polo, um centro comercial, artístico e esportivo. Corinto tinha 2 portos, um que ligava o mundo oriental ao mundo ocidental, e o outro porto que fazia o sentido inverso. Um porto atendia o ocidente, outro porto atendia o oriente, e Corinto era o centro. Mas na hora de partilhar, eles estavam travados. Então Paulo começa a exortar dizendo: os irmãos da Macedônia, quando eu precisei levantar uma coleta para os irmãos da Judeia, na sua pobreza, eles abundaram em riqueza, pedindo o privilégio de participar. E eu sou testemunha que eles fizeram ainda mais do que podiam fazer. E Paulo está usando isso para despertar a igreja de Corinto. Não é a igreja corintiana, tá? A igreja de Corinto. No capítulo 9, quando a igreja de Corinto acorda, quando ela desperta, quando ela decide participar, aí Paulo começa a dizer: Deus ama ao que dá com alegria, e o Senhor vos fará abundar em toda boa obra. Aquele que dá pão para comer e semente ao que semeia, também multiplicará o fruto da vossa sementeira. Tem um contexto, tem uma razão. Paulo está dizendo: a igreja da Macedônia precisa de auxílio, faça alguma coisa. É uma outra coisa que também é hospitalidade e que também é partir o pão. Se a tua igreja, se a igreja que eu sou pastor, pode de alguma forma servir uma igreja menor que está precisando ser alavancada, não fazê-lo é deixar de cumprir o princípio de Atos capítulo 2. Alguém me ouviu aí? E eu me alegro muito porque essa igreja cumpre. Eu estava pregando ontem numa igreja aqui no Feira 9, Igreja do Amor. E depois do culto, um obreiro, um apóstolo me chamou e disse assim: eu vim aqui hoje para lhe agradecer. Porque há X anos atrás, quando eu cheguei em Feira de Santana e que eu entendi que deveria implantar a igreja em Feira de Santana, eu fui lá na sua igreja para o senhor me vender umas cadeiras. E eu fiquei sem jeito, sem saber como lhe falar, porque eu não tinha nada nem para comprar as cadeiras. Quando eu terminei de lhe propor eu comprar as cadeiras, o senhor falou assim: passa na secretaria, eu estou autorizando, a igreja vai doar as cadeiras que você precisa. Isso não é um ato isolado dessa igreja. Essa igreja já doou cadeiras para N igrejas do nosso estado. Eu estou falando de muitas igrejas que já foram abençoadas através desta igreja. Eu estou falando de igreja que estava com ordem de despejo por falta de pagamento do aluguel, e esta igreja foi lá e por bondade de Deus semeou e tirou essa angústia do coração daquele pastor. Eu estou falando de pastor que precisava de atendimento médico e não tinha, e através dessa igreja foi conseguido. Isso é partir o pão, isto é hospitalidade, e isto é servir o reino de Deus. Então, partir o pão é cumprir o princípio apostólico de servir alguém, comunicando com os santos nas suas necessidades. Agora, olha bem para mim.
Não fique esperando Deus me revelar que você está passando por necessidade. Porque tem gente que diz assim: vou sair dessa igreja, estou passando necessidade e ninguém me socorreu. Está esperando Deus revelar para o pastor, irmão? E tem irmão que chega para mim e diz assim: Deus vai lhe mostrar. Eu tenho uma birra com isso. Presta atenção, ô irmão. Deus não tem que me mostrar aquilo que você pode me comunicar. O senhor pode orar que Deus vai te mostrar. Misticismo sem graça. Você está passando desafio, está em luta, está em batalha, comunicai com os santos nas suas necessidades. Procura um líder da igreja, um irmão da igreja, um pastor da igreja. Não conseguir falar com um pastor porque o pastor é inacessível. Acorda para a vida. Deus estabeleceu pastores e líderes na sua igreja. Se você não conseguiu falar com A, fala com B, que a informação chega e o milagre vem. Estou passando dificuldade, pode me ajudar? Não, não posso, mas de repente eu conheço alguém que pode abrir um caminho para nós, que pode nos levar aonde você precisa chegar. Fato é que partir o pão é sair dessa coisa mística, dessa religiosidade rasa, que fica esperando Deus revelar aquilo que eu posso resolver. Tá, eu vou orar por você para Deus falar com o pastor. Esse pentecostalismo não é bíblico, gente. O pentecostalismo bíblico é aquele que a gente se comunica e juntos buscamos encontrar soluções e milagres para a vida do outro. Provoca aí o vizinho e fala com ele assim: você pode ser a resposta da oração de alguém. Eu queria terminar, mas não quero passar da hora. Então eu vou deixar para continuar semana que vem, se Jesus não tiver voltado ainda. Fato é que partir o pão é fazer o bem aos domésticos da fé e comunicar com os santos nas suas necessidades. Isto é partir o pão. É mais do que dividir o prato. Eu estava em viagem para Brasília certa feita, faz muitos anos. Fui de ônibus. Eu acho que foi a primeira ou segunda vez que eu fui para Brasília. O ônibus parou em Ceabra para o jantar. E quando eu desci, tinha uns meninos pedindo comida, pedindo esmolas e tal. E quando eu fiz o pedido do meu jantar, veio tanta comida. Eu disse: eu não vou comer isso aqui. E tinha uns menininhos assim na porta, com o olho comprido, porque o olhar da fome é longo, viu, irmão? E eu chamei os meninos e disse: senta aqui. E eles vieram, sentaram na minha mesa. E o garçom veio agitado, mandando ele sair. Não, não pode. Eu disse: pode, fui eu que convidei. Não, mas eles são mendigos. Não. Agora eles são meus convidados. Por favor, coloca o prato, coloca o copo, eles vão comer comigo. Irmão, eu nunca vi um camarada comer tão gostoso. O suco de laranja, o menino tomava parecendo que era a água do rio da água da vida. O rio da água da vida. O menino tomava que chega e escorria. Que prazer, que provisão para aquele menino. Terminou, liberei, agradeceram, foram embora, eu também. Uns meses depois, não lembro exatamente quanto tempo, mas talvez 6, 7 meses depois, eu fui pregar em Barreiras. E tomei o mesmo ônibus, mesmo horário. E o ônibus parou no mesmo restaurante. E desci para jantar. Quando eu fui descendo do ônibus para jantar, alguém puxou minha calça. Eu olhei, era um menino. O menino fez assim: ei, tu lembra que um dia tu me deu comida? Eu não lembrava. Não dele. Lembrava do episódio, mas dele não. Mas a memória dele registrou que num dia
num dia de fome, alguém foi resposta da oração para ele. Se você ficar sabendo de alguém que está passando necessidade e você pode suprir, não espere que outro o faça. Faz você. Quando você vier para a igreja, aproveita e traz 1 quilo de alimento, um fardo, uma caminhonete. Os armários do projeto Casa de Pão estão aqui atrás. Pessoas que em casa estão passando necessidade têm liberdade de virem, chegam aqui sem precisar pedir, vão no armário e se servem e abastecem a sua mesa. Isso também é partir o pão. Nós precisamos nos libertar da necessidade de que o necessitado nos peça, basta que ele nos comunique. E se podemos servir, não fazer, olhe bem para mim, se podemos servir, não fazê-lo, é pecado. Prova na Bíblia. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Está escrito na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Então, todas as vezes que Deus te dá o privilégio de servir, sirva. Seja porta. Paulo diz aos Coríntios que aqueles que forem abençoados através de nós, orarão por nós, movidos por afeto. Sabe o que é alguém ajoelhar e orar por você movido por afeto, por amor? É diferente de orar pelo hábito religioso. Então perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Não adianta nós perseverarmos nas orações se não perseveramos no partir do pão. Se sabemos que podemos investir no reino de Deus ou na vida de alguém e não fazemos, fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Terça-feira eu vou continuar, se Jesus nos permitir, mas vou lhe dar uma sugestão. Não tem que ser hoje à noite, não precisa ficar nervoso e ansioso, mas faz um levantamento lá no guarda-roupa. Faz um levantamento lá na sapateira. É que o Brasil não tem a cultura da filantropia. Até os estabelecimentos comerciais, para praticarem filantropia, são cobertos de regras e regras e regras, que terminam não estimulando. Há países no mundo, por exemplo, que quando a mercadoria está a X dias de vencer, ela é posta em prateleiras específicas, para que aquela pessoa que está desempregada, o imigrante, a pessoa em situação de rua, possa chegar lá sem pedir, pegar e se servir. Todas as vezes que Deus enche a tua mesa, Ele está querendo te ensinar duas coisas: provisão, gratidão, 3, e solidariedade. Eu te cubro de provisão, me agradece, mas lembra-te daquele que não tem e supre. Aponta no vizinho e fala com ele assim: seja bênção. Seja bênção. Aleluia. Ore comigo agora e diga para Deus:
Me ensina o princípio da generosidade. Me ensina o princípio da generosidade. Me ensina a partir o pão, porque eu só aprendi a dividir. E partir o pão é mais do que dividir o pão. Fala com Deus agora, me ensina sobre esse princípio espiritual da hospitalidade, que eu posso acudir aquele que está necessitado, naquilo que o Senhor me deu em abundância. Senhor, faz da tua igreja, faz desta igreja, uma igreja experimentada no socorro, uma igreja experimentada no auxílio ao próximo, principalmente o doméstico na fé. Que não haja entre nós alguém que não vai comer hoje à noite porque não tem comida na prateleira. Porque se não tinha, Senhor, sejamos nós a provisão. Sejamos nós a resposta da oração desta pessoa. Em nome de Jesus, estenda a sua mão em direção à pessoa que está próxima a você. Não precisa tocar nela, apenas estenda a sua mão e ministra sobre ela. Ó Senhor, nós ministramos uns sobre os outros e pedimos que haja sobre nós abundância, não para extravagância, mas para solidariedade cristã. Que haja entre nós abundância, não para vaidade, mas para serviço. Nós queremos ser um diferencial na terra, por estarmos dispostos a semear uns nos outros. Inquieta o nosso coração de amor, em nome de Jesus.